primeiramente, bom dia a todos. Estamos hoje aqui para fazer um webinar sobre retificação. Hoje estamos o time da academia da NSI e o time de produto também da NSI para fazer esse webinar. Eu sou a Juliana, mentora da Academia E-Comics. Hoje a gente está com a Vivian, também do time de produto, e com a Débora. Bom dia, como que falou? Sua vida? Bom dia. Bem, então lembrando, eu vou estar fazendo a parte de apresentação para vocês. A, a Vivian vai ficar acompanhando o chat para tirar as possíveis dúvidas que vão surgindo durante a apresentação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar. E se também tiverem sugestão de temas para os próximos webinars, também podem colocar no chat, que depois no final a gente vai conferir, ok? Bem, começando aqui sobre o tema do nosso webinar, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a retificação da DI. Então, para a gente alinhar as expectativas, especificamente hoje, a gente vai falar sobre retificação no cenário de quantidade a maior. Então, como que é esse cenário? É quando você fez a entrada da ADI, registrou, desembaraçou essa ADI, já gerou uma nota fiscal de entrada e no recebimento constatou que tem uma quantidade a maior do que foi registrada na ADI. Nesses casos, normalmente, os importadores podem gerar um novo pedido para fazer uma nova fatura, e com esse novo pedido a gente consegue fazer a retificação dentro do e-commerce. Então, algumas premissas que a gente vai partir desse webinar, porque o tema de retificação a gente sabe que é um tema muito grande. Então, caso vocês tenham sugestão de cenário, que vocês queiram que a gente fale um pouco mais, de novo, coloquem no chat, tá? A gente também vai liberar um forms para vocês colocarem também as sugestões, porque não tem como realmente a gente falar de todos os cenários em 1 hora e meia, tá? Então, esse é o cenário que vamos falar hoje. Um ponto importante também sobre retificação é que o e-comics sempre vai seguir a informação que consta no Syscomex. Então, o que o Syscomex permitir alteração, o e-comics também vai permitir. Se o Syscomex não permitir, não tem choro, a gente não consegue fazer, tá bom? Outro ponto importante: existem algumas configurações que precisam ser feitas, então, assim como todo cenário de importação, retificação precisa ser testada antes de ir para a produção. Então, caso o cliente deseje fazer a retificação via e-comics e nunca fez, a gente recomenda que primeiro seja feito no ambiente de validação. Não vai ser possível transmitir para o Syscomex, mas já é possível validar várias informações e integrações com RP. E aí sim partir para a produção depois de ter dado tudo certo nos testes, ok? Então, alguns pontos importantes sobre retificação. A gente trata no e-comics as retificações antes do desembaraço. Desembaraço, a gente sempre vai considerar a data da CI, e retificações pós-desembaraço, que é quando o processo já tem a data de CI no cronograma. Eu já vou compartilhar aqui minha tela do e-comics para a gente ir falando um pouquinho junto sobre isso. Então, aqui eu tenho um processo que atende aquelas especificações que eu citei de cenário inicialmente. Então, é um processo que eu já tenho a entrada dele, eu já tenho uma nota fiscal gerada, eu não tenho data de recebimento, porque foi no recebimento que deu a questão da quantidade. E no cronograma, a gente já tem a data da CI, ok?
Com essa data, a nossa retificação é pós-desembaraço, tá? Sobre a retificação em si, existem algumas parametrizações que a gente sempre recomenda que sejam avaliadas pela empresa antes de começar, tá? Então, a primeira configuração que a gente recomenda que seja olhada, só pegar aqui, é uma profile. Lembrando que as profiles ficam em utilitários profiles. Então, essa profile, ela vai definir duas coisas. Deixa eu pegar ela aqui para todo mundo conseguir ler. Ela indica como o sistema vai tratar duas regras de retificação. A primeira regra é se o sistema deve calcular a taxa Syscomex complementar quando a retificação tiver mais de uma adição contemplando no registro da declaração de importação. Ou seja, se gerou mais adições na, na DI, tá? A segunda regra se indica que a ficha de pagamento dos impostos federais vai ser informada de forma integral quando fizer uma retificação, com mais adições do que o que está contemplado no registro da ADI. Então, considerando isso, o, o sistema, ele por padrão, ele já vai vir com SM, tá? Então, sempre vai vir com a informação do. Deixa eu só minimizar aqui, gente. Sempre vai vir aqui com a informação SN. Caso a empresa deseje alterar alguma dessas regras, é só vir aqui nesse conteúdo e colocar conforme a regra que deseja alterar, tá? Além disso, a gente tem uma tabela também, que é a tabela 139. Posso só fazer um adendo na questão da profile, enquanto você Claro. vai abrindo? Então, pessoal, quando nós lançamos essa profile das regras da retificação, existia uma IN, eu vou até passar aqui para vocês, que era a IN 608 de 2006, que ela regia sobre a complementação da taxa Siscomex quando houvesse uma retificação. Daí o que aconteceu? Veio a IN 1833 de 2018 e já não regia mais sobre a taxa Siscomex. Então, embora nós tenhamos essa profile com esse S para complementar a taxa Siscomex, por lei, por causa dessa IM de 2018, não é necessária essa complementação. Então, nós aconselhamos que vocês deixem como M, tá? De não, para não gerar essa diferença de taxa Siscomex, porque hoje ela não ocorre, tá? O Siscomex não cobra essa taxa de retificação. Ah, perfeito. Tá bom. Importante também esse ponto que a Vivian colocou. Seguindo aqui, então, nas configurações, a gente também tem a tabela 139, que é a tabela de motivo para retificação. Essa tabela é possível, sim, incluir motivos de acordo com o controle do cliente, mas o que precisa ser prestado atenção. Essa coluna de código Syscomex, ela precisa constar os códigos de acordo com o que o Syscomex permite. Então, o Syscomex sempre vai permitir, se eu não me engano, são 6 ou 7 códigos de motivo para retificação.
Então, precisa estar dentro desses parâmetros que o Siscomex permite. A criação aqui vai depender da própria empresa, então depende do que a empresa entende como controle que precisa ser feito dentro de relatórios ou controle do processo mesmo. Aqui a gente já tem né, por padrão, a gente já tem vários cenários que abrangem a retificação. Então, se a empresa quiser incluir, é só incluir uma linha a mais aqui, colocar a descrição conforme desejar e colocar o código do Syscomex correto. E aí, aqui nessa terceira coluna, é se está inativado ou não. Então, se precisar inativar algum dos motivos, porque não usa mais, também consegue fazer aqui. E se tem a retificação por autuação, também pode informar aqui. Tá? Além disso, a gente também tem a questão das despesas. Eu não vou entrar em muitos detalhes de despesa, tá? Nesse cenário, mas o que é importante saber na parte de despesa. Precisa ter cadastrado, caso tenha integração com o RP, precisa ter cadastrado as despesas de multa e juros que entrarem na retificação. Por padrão, já tem cadastrado os valores principais dos impostos, mas precisa cadastrar essa parte de multa e juros para conseguir fazer a integração corretamente. Deixa eu só fechar aqui. Então, para incluir despesas, aí dentro do manual de importação a gente também tem essa parte. E no manual de retificação também vai ter um detalhamento melhor sobre como incluir as despesas para retificação. Outro ponto também, mas aí é um ponto relacionado ao próprio Siscomex, é a tabela 106, que tem os códigos de impostos da Receita Federal. Então, multa e juros também tem esses códigos específicos, vale salientar. Feito isso, a gente também tem algumas configurações que precisam ser feitas dentro do parâmetro de importação da empresa. Então, se a gente for aqui, dentro de comum, cadastros, empresas, parâmetros da importação, a gente vai ter a abinha diversos, que tem aqui, nesse primeiro campo, a definição de como deve ser calculado o valor dos tributos. Então, aqui, o correto é normalmente vir como novo rateio dos valores, que aí ele vai ratear todos os valores conforme precisa. Se colocar tributo somente sobre o FOB, o próprio E-Comics já vai avisar que a Receita não aceita essa opção, porque precisa ser rateado também o frete e o seguro para todas as adições, principalmente quando tem inclusão de itens, tá? Deixa eu já colocar aqui correto. Além disso, a última parametrização que a gente tem aqui na parte de parâmetros da importação, numerários automáticos. Aqui na parte de numerários automáticos, é possível já cadastrar também a criação dos numerários automáticos de multa e juros dos impostos, que aí vão ser gerados conforme tiver a retificação ou não. Isso também vale para o ICMS, pode ser cadastrado aqui. Ok? Então, partindo agora realmente para o processo, só para conferir.
Ah, faltou um ponto aqui dos parâmetros de importação. Ah, só um adendo também, Uhum. Júlio, que é uma coisa importante, não faz parte desse tema da retificação exclusivamente, mas é uma coisa que às vezes ocorre, que alguns usuários encontram problema. Lá nos parâmetros dos numerários, né, nas despesas, esses impostos federais e estadual, que é ICMS, eles não estão configurados, não devem ser configurados como nota fiscal, tá? Nota fiscal de Hum, entrada, eles têm que estar como NA, porque o sistema, dentro do programa, ele já entende como que ele tem que tratar esses impostos. Então, não configurar dessa forma, porque senão ele duplica. ah, tá bom. Vou mostrar essa parte também. Deixa eu só mostrar a Tá. questão da taxa Siscomex, que a gente tem esse botão aqui de retificação para a taxa Siscomex, que vai ser de acordo com o que tiver cadastrado nas despesas, tá? Então, para calcular aqui, precisa preencher, tá? É, e esse preenchimento aqui de retificação vai depender da iniciativa que foi feita, tá? No manual tem os códigos corretos que depende da iniciativa, tá? O ponto que a Vivian estava comentando é aqui na parte de despesa. Deixa eu só repopular a árvore, que fica aqui em importação, cadastros, despesas, parâmetros. Então, vou pegar aqui o II, por exemplo. O II, ele precisa estar cadastrado aqui como NA, correto? Então, o tipo de custo precisa sempre estar como NA para os impostos, tá? Porque aí o sistema vai realmente entender aonde que ele tem que fazer quando que ele tem que criar o numerário ou não para aquela retificação, tá? Então é importante estar assim. E tanto para a nota fiscal da DI, né, a nota fiscal, a primeira nota, como se houver uma nota complementando, faz parte da notificação. Isso, Como já tem os impostos nos débitos automáticos, lá no cadastro que a Juma mostrou, dos parâmetros da importação, então o Ecomex já entende que ele tem que gerar numerário automático e que depois esses valores têm que entrar no valor da nota. exatamente. Bem, então voltando aqui para o cenário que a gente tem, né? Agora que a gente já comentou sobre as parametrizações, esse cenário, como eu disse, ele é um cenário de inclusão de fatura barra PO. Então, o que que eu fiz nesse cenário? A gente seguiu com uma PO básica aqui. Então, vou até entrar aqui na fatura para vocês darem uma checada. Então, a gente tem aqui o pedido certinho, com 2 itens, com essas quantidades, tudo correto, tudo teoricamente correto. Qual que é o ponto aqui? A gente chegou na hora do recebimento e encontrou quantidade a mais na mercadoria que não estava prevista. Então, foi feita uma nova PO, gerada uma nova fatura, que aí eu vou ter essa fatura aqui, com a inclusão de itens, tá? Então, essa fatura eu vou incluir é, 500 unidades desse item. Então, foi gerado corretamente tudo, normal, sem problema. Como que eu tenho que pensar em começar essa retificação? A gente tem 2 lugares que a gente pode iniciar essa retificação. Deixa eu minimizar aqui. A gente pode começar a retificação direto pelo embarque. Então, aqui nesse campo de retificação no próprio embarque, se a gente der 2 cliques nele, já vai abrir a tela de criação da retificação.
Vou fechar aqui só para mostrar o outro lugar no menu. No menu, a gente tem que entrar em importação, desembaraço, retificações, manutenção de retificações. Vai abrir aquela mesma tela e eu consigo vir aqui e pedir para incluir. Aí eu só tenho que procurar a DI que eu quero retificar. Independente da maneira que abrir, né, vai fazer a retificação de qualquer jeito. A diferença é que aqui pelo embarque, ele já traz o número da DI que está registrado. Então aqui, ele vai trazer a declaração que você está fazendo a retificação, qual é a versão dessa retificação. Então, se tiver já uma retificação cadastrada no e-comics, ele vai trazer. Lembrando que a retificação precisa estar cadastrada no e-comics, a gente não busca informação no Syscomex para isso, tá? Aqui no motivo, a gente vai colocar aquela informação que está na tabela 139. Aqui no caso, eu tenho um tipo específico, que é mercadorias faltantes ou vindas a mais. No nosso caso, são mercadorias vindas a mais. E aqui eu vou colocar a iniciativa. A iniciativa, se eu tentar colocar antes do desembaraço, para gerar, ele vai me avisar que já teve o desembaraço. Então, eu preciso colocar que é depois do desembaraço. Aqui a gente também tem a parte de notificação da receita, quando a empresa é autuada, e também tem a opção de despacho antecipado, que aí é outro cenário também. Então, nesse caso, a gente vai falar, a nossa opção é de iniciativa própria depois do desembaraço. Vamos dar um OK aqui e gerar. Quando a gente clica em gerar, o e-comics vai buscar o processo e vai tirar o número da DI desse processo. Então, ele já deu a operação realizada com sucesso, dando o OK. Ele vai abrir aqui a tela da declaração. Se for uma retificação relativamente simples, da, eu preciso alterar a informação complementar da DI. Pode vir aqui, altera, não tem problema. No nosso caso, já é um pouquinho diferente. A gente precisa incluir uma fatura com a quantidade a maior que eu tenho no processo. Então, eu vou fechar essa tela aqui, essa daqui também. E para mostrar para vocês, eu vou puxar aqui o filtro que eu vou fazer do processo. Então, vou filtrar aqui as datas, para ele já me trazer quais são os processos que eu tenho disponível. Essa tela aqui de manutenção, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois que eu fizer a retificação, mas aqui fica registrado todas as retificações que foram feitas dentro do e-comics, tá? Se não tiver aqui, então a retificação não foi gerada por dentro do e-comics. Ou então tá com algum filtro que está impedindo de aparecer. Voltando aqui para o processo, deixa eu entrar nele de novo. Então aqui o processo ele está liberado. Minha DI está sem registro e eu já tenho o 1 marcado aqui no campo de retificação, porque eu já abri a minha retificação. Como que eu consigo fazer as alterações que são necessárias? No caso, a gente vai só incluir uma invoice nova. Então, eu consigo vir aqui em vincular invoice e selecionar a invoice que eu desejo. Um ponto importante aqui, que eu queria até deixei para forçar esse erro, para mostrar para vocês. Quando a empresa tiver com essa profile INPE Aprove IVC automático, configurada para o embarque, é importante que a fatura que foi criada
na retificação seja aprovada manualmente. Por quê? Quando você está fazendo um processo de retificação, ele não entende que a aprovação vai ser feita no embarque. Ele entende que você precisa fazer a aprovação manual, porque é uma exceção a esse embarque, tá? Então, essa invoice aqui, ela não vai poder ser vinculada enquanto eu não aprovar ela manualmente aqui na parte de aprovação de invoice. Então, vou selecionar aqui as minhas invoices e vou aprovar. Opa, espera que eu tô com ela aberta. Importante, quando for aprovar, fechar as janelas, tá? Acabei esquecendo de fechar, por isso que deu esse erro. Aprovada a invoice, agora sim a gente consegue seguir com o processo. Então, entrando aqui em vincular invoice, eu vou selecionar a invoice que eu quero vincular e vou dar o OK. Hum. Ah, tá. Eu coloquei uma data aqui. Deixa eu só corrigir uma data aqui da invoice, que eu acabei colocando errada a data. Vivian, se quiser mandar as perguntas do pessoal para a gente já ir respondendo, enquanto eu finalizo aqui. Algumas perguntaram se tem manual, daí eu respondi para mim passarem e-mail, o endereço de e-mail para um caminho. E também nós vamos disponibilizar no próximo Minipet, tá? Ainda não tem esse manual atualizado lá no InfoCenter, mas no próximo Minipet haverá. E quem precisar antes, é só pedir para a gente que a gente envia. Produto@comics.com.br e academia@comics.com.br. Isso mesmo. Ah, e lembrando também que esse webinar vai ser gravado e depois a gente vai disponibilizar a gravação para vocês, tá? Então, caso tenha algum ponto aí de. Só reforçando, se alguém, talvez quando a Ju avisou no começo do webinar, pode ser que alguém não ouviu, né? Então, nós vamos hoje falar somente de retificação de quantidade A maior, tá? Porque é um tema muito amplo, retificação. Tanto é que vocês verão depois, o manual é enorme. Então, tem tema Exato. aí para vários webinários. Então, hoje só quantidade A maior, perguntaram sobre quantidade A menor, Ju, como queria tratar. Foi a... Deixa eu ver aqui. Débora Moura. E quanto à Hum, quantidade menor, quando existe registro da DI, durante um canal vermelho, identifica um extravio de mercadorias. Porque tá, aí vai precisar retirar valores. tá. Aí, como é uma retificação antes do desembaraço, né? Só para ser bem resumido e não me estender muito. Você consegue sim fazer essa retificação, alterando a quantidade. Eu vou mostrar depois uma tela de manutenção da invoice, que apesar da gente não usar nesse cenário, é uma tela importante para essa parte de retificação. Mas para a quantidade a menor,
o E-Comics ele consegue fazer a retificação, né? No caso, vai ser antes do desembaraço, então não vai ter a nota ainda. Você faz essa retificação, a menor, e aí vai gerar a nota de entrada correta depois que desembaraçar a ADI, sem problemas. O problema da quantidade a menor é quando já tem a nota gerada, porque aí a gente entra numa questão da própria nota, tá? E dos RPs. Então, RP SAP, Oracle também, se eu não me engano, não consegue receber uma dedução, por assim dizer, dessa quantidade a menor. Então, teria que fazer. A gente consegue fazer a retificação no Economics, mas ela não vai refletir no RP. Aí, para refletir no RP, teria que ser manualmente mesmo. Se eu não me engano, é isso, né, Vivian? Aí tem a questão da própria Cefaz. A empresa tem que fazer, tem que negociar com a Cefaz, tem que entrar com pedido, solicitando o estorno o reembolso, né, na verdade, Isso. dessa quantia. Não é uma limitação, como a Juliana falou, do e-commerce, é uma limitação governamental. Infelizmente, não tem muito o que fazer, porque a própria Pagar mais, Cefaz, né? tudo bem, agora pagar menos, daí já é complicado, Exato, sabe? exato. Bem, então aqui eu já incluí a invoice, tá? Para mostrar para vocês essa questão da manutenção de invoice, que é uma tela que é utilizada para a retificação, importante salientar essa parte, tá? Ela fica aqui na parte de faturas, manutenção de invoices. Então, essa tela aqui, eu vou até pegar a própria invoice que eu tenho aqui, né? Vamos supor que eu quisesse alterar essa invoice depois do desembaraço, né? Para fazer a retificação. Aqui ele vai carregar toda a telinha da invoice. Não é possível alterar aqui, mas eu posso clicar no botão atualizar. E aí aqui dentro eu tenho algumas opções de campos que eu consigo alterar. No cabeçalho vão ser esses campos aqui. E na linha da invoice são esses campos aqui. Então, se tiver alteração de quantidade, você consegue alterar selecionando a linha aqui e clicando no botão quantidade, que aí ele vai te abrir o campinho específico para você alterar a quantidade. Então, nesse caso de quantidade a menor, seria feito assim: altera o campo aqui, vai totalizar o processo de novo e segue com a retificação, basicamente do mesmo jeito que eu vou mostrar agora. A diferença realmente é se tem a nota fiscal ou não, tá? Nesse caso do cenário que a gente está mostrando hoje, não tem essa parte, porque a gente está incluindo uma invoice nova. Se quiser fazer uma quantidade maior sem invoice, realmente digitaram errado. E aí no meu documento estava com a quantidade certa, mas houve um problema de digitação desde a PO e erraram. Como que eu faço? Precisa ter uma PO, ou uma linha de PO nova para incluir essa quantidade. Então, se tiver uma PO nova, precisa fazer uma invoice nova. Se for incluir uma linha da PO nova, aí precisa fazer atualizar a PO. Então você entra aqui e pede para atualizar. Eu não vou seguir aqui porque ele não vai deixar o processo. Mas precisa atualizar a PO para puxar essa linha nova, tá? Então, dependendo do RP e dependendo do procedimento que a empresa tem, de acordo com o cenário que ela se encontra, né? A gente tem algumas opções do que pode ser feito, tá? Aqui, nesse caso, a gente está tratando basicamente conforme o que o fiscal normalmente pede, tá? Normalmente, quando tem inclusão de item, os fiscais pedem que seja gerada uma nova fatura ou que você apresente, pelo menos, a fatura com os valores corretos. Então, eu entendo que se a fatura
estava com o valor correto e você encontrou item a mais, precisa sim ser gerada uma nova fatura, tá? Mas aí é questão de entendimento que precisa também ter com o fiscal, tá? Então, assim, nos outros cenários que a gente pode fazer nos próximos webinars, aí sim vai usar essa telinha aqui de manutenção de invoice, tá? Aí, seguindo aqui com o nosso processo, eu já fiz a inclusão da fatura. Eu vou totalizar esse processo agora. Aqui. Ele está dando essa questão da linha, por quê? Eu preciso carregar a linha nova da invoice aqui na DI. Então, eu vou vir aqui nas linhas, carregar invoice, e vou pedir para carregar a invoice que eu incluí. Aqui eu não quero que seja calculado o drawback, então eu vou colocar não. E vou salvar essa inclusão que eu fiz. Feito isso, aí sim a gente vai totalizar de novo. Aqui. E aí a gente consegue seguir, tá? Aqui ele vai dar uma falando que tem uma divergência, mas é questão da linha da DI mesmo. Não é uma advertência impeditiva. Então, feitos os cálculos, aqui na aba de pagamentos, ele primeiro vai trazer todas as linhas que já foram pagas e depois ele vai trazer as linhas extras. Então, aqui são os valores da retificação em si, tá? Nesse caso, se eu entrar aqui na parte de adições, eu continuo só com duas adições, eu não tive uma inclusão de adições, então a taxa Siscomex permanece a mesma. E aí aqui eu consigo também, igual a quando é no registro, eu consigo ver os cálculos por adição dos impostos, tá? Aqui nos valores totais, ele já vai trazer também a atualização. Então aqui ele já está considerando 750 e vai trazer a atualização dos valores também. Ah, Ju, mas aqui no embarque eu não consigo ver o depara da retificação. Aonde que eu vejo? Aí vai ser na tela de retificação, que é aquela telinha de manutenção. Então, eu vou carregar aqui o filtro de novo, só para ele atualizar, e vou pedir para gerar o depara. O depara a gente consegue gerar por processo, tá? Aqui ele só está avisando que vai levar alguns instantes para fazer esses cálculos. E ele vai me trazer um depara bem similar ao que o próprio Siscomex gera, tá? Então, numa coluna, ele vai trazer todas as informações da DI, que foi registrada. Então, aqui vai estar tudo correto com o que foi registrado de início. E depois vai ter o depara aqui. Então, por exemplo, a primeira edição eu não tive alteração dela, porque não era a mesma NCM. Mas a adição 2 eu já tive as inclusões, então vai estar aqui a informação, tá? A parte de data sempre vai estar em branco aqui, né? E com a data do pagamento que foi feito, tá? E aqui ele também vai informar qualquer inclusão que teve sobre os documentos, né? Porque como eu fiz uma inclusão de invoice, ele incluiu um documento de instrução de despacho. Para incluir as informações complementares, também é a mesma coisa que é no registro. Então, vai entrar aqui na declaração, informações complementares,
Se já tiver uma informação complementar cadastrada para retificação, é só carregar depois da informação complementar de registro, ou então pode-se digitar aqui sem problema nenhum, o conforme a empresa desejar. Normalmente coloca-se o depara do que teve dos campos. Ah, importante também, aqui, né, aqui na parte de retificação, no depara, a gente consegue extrair em Excel. É só vir aqui em utilitários, extração de dados, coloca o nome do arquivo que você deseja e pode gerar em Excel ou em HTML se você quiser copiar para um Word, tá? Aqui eu vou gerar em Excel, clicando para gerar o arquivo é gerado, vai abrir a página do seu navegador e vai fazer o download do arquivo que você pode abrir e fazer as alterações ou salvar da maneira que você desejar. Então, feito tudo isso, você já conferiu o que você fez na retificação, está batendo com o que você deseja. Aí a gente vai para a parte de transmissão para o Syscomex. Deixa eu fechar aqui ó, essas telinhas, só para não carregar o e-comics aqui. Então, para fazer a transmissão dentro do e-comics, a gente tem aqui a opção do Syscomex, web, no caso, transmissão aqui, gerar estrutura própria da retificação da DI. Então, clicando aqui, a gente consegue selecionar o embarque que deseja, então, nesse caso, é esse o meu. Esse embarque só vai aparecer aqui, obviamente, se ele tiver sem a informação da DI de registro. Se tiver com a informação de DI de registro, ele não vai aparecer. E aí aqui a gente tem algumas opções. Você pode fazer a transmissão automática, assim como é feito para o registro, ou então você consegue gerar o XML para fazer a carga no próprio Syscomex. Aí fica de opção da empresa. Tá? Como a gente não consegue fazer essa transmissão, obviamente, por causa do ambiente de teste que não existe na parte do Syscomex para DI, então a gente é até aqui que eu consigo chegar. Eu não consigo mostrar para vocês como que funcionaria a transmissão. Mas é bem similar ao que é do registro, tá? Então, feita a transmissão, aí vai carregar as informações de Procescomex, né, da retificação. Feito isso, precisa vir aqui para o embarque de novo. Pode entrar aqui na DIM. E aqui na parte de desembaraço, a gente vai ter já a carga das informações do registro. Então, aqui a gente tem a data que foi registrada, qual é a data de solicitação e a data de liberação também. Tá? Aqui também a gente tem a informação de em qual versão que tá da DI, tá? Então, eu vou seguir aqui com o registro dessa declaração, como se a gente já tivesse transmitido para o Syscomex. Salvando aqui, ele já carregou corretamente a informação. Como foi de um dia para o outro, né? A gente já consegue fazer rapidinho aqui. Então, aqui em questão de cronograma, é, é possível também criar as datas, caso a empresa queira, né? Para colocar alguma data específica, né? De controle de retificação, também dá. E aqui nos numerários, se eu atualizar a tela, ele já vai carregar todas as despesas que eu tive na retificação.
Mas, Ju, eu não consigo ver aqui o que que é retificação ou não. Consegue. Aqui dentro da referência do numerário, deixa eu abrir aqui o numerário. Todas as despesas de retificação que envolvem impostos, elas vão ficar dentro de um numerário e vai ter aqui dentro da referência escrito esse RET 1 ou RET 2, depende de quantas retificações você já fez para esse processo, tá? Então, caso o usuário deseje, ele consegue controlar por isso e também consegue extrair essa parte aqui da tela em Excel. Então, dá para pegar aqui em utilitários e fazer a extração dos dados, assim como faz lá na parte de manutenção da retificação, tá? Então, aqui, feito tudo isso, eu vou gerar o novo ICMS, que no caso aqui, ele já levantou que existe saldo para pagamento. Como é São Paulo, vou gerar a Gari. Não vou colocar aqui, aliás, deixa eu colocar, vou colocar valores fictos de multa e juros, tá? Só para ilustrar. Então, seguindo aqui na geração, como eu já coloquei multa e juros, ele carregou aqui para o ICMS e já vai me dar também os valores totais a recolher, igual é da diferença. No caso, esse ambiente já está, o numerário já gera aqui automaticamente também, porque a gente já deixou isso setado, e também já aprova o numerário automaticamente. Feito tudo isso, agora sim eu consigo gerar a nota fiscal de entrada do saldo que foi incluído. Então, se eu vier aqui na nota fiscal de entrada, ele já vai me ilustrar, me avisar que tem um saldo para geração dessa nota. Então, se eu quiser visualizar a NF de entrada, é só clicar aqui. Se eu quiser gerar o saldo, eu clico aqui. Lembrando que nota complementar, como o próprio nome diz, é nota complementar de imposto. Então, ela não é gerada nesses casos que a gente tem a inclusão de um item, porque a nota complementar ela não inclui quantidade, ela só inclui imposto, ok? Aí aqui eu vou colocar o transportador correto, porque e vou pedir para gerar a nota. Ele já vai puxar as informações, as mesmas que tem na nota de entrada anterior, e vai gerar aqui a nota. Aqui eu posso pegar o preview da nota e vou gerar a NFE. Lembrando que esse ambiente é um ambiente standalone, então ele já numera aqui a nota automaticamente, tá? No caso de integração com RP, aí ele vai seguir o processo normal de geração de nota, e vai fazer a transmissão e o recebimento da numeração da nota, conforme é o padrão de registro, tá? Feito tudo isso, o processo está finalizado. Então, aqui na parte de desembaraço, retificação, se a gente entrar aqui de novo, e se eu pegar o mesmo filtro que eu fiz da outra vez, ele vai trazer aqui a informação, vai informar que a DI já está registrada. Aqui ele vai trazer qual é o motivo da retificação, quem que é o despachante, e se tiver número de processo, também dá para colocar. O depara vai continuar aqui, a gente consegue gerar em qualquer momento.
Então, ele vai trazer aqui a informação correta. E se a empresa quiser fazer um controle das certificações, pode usar essa tela, que dá para fazer pelo filtro. Você consegue fazer, procurar tudo que é o motivo da retificação, ou por período, ou por tipo de retificação, ou por despachante, tá? Além disso, a gente tem algumas consultas aqui, que é a consulta de acompanhamento e resumo de diferença de impostos. A consulta de acompanhamento é basicamente a tela que a gente mostrou anterior de histórico, né, de manutenção. A diferença é que a gente consegue fazer mais alguns filtros. Então, por exemplo, aqui eu vou procurar tudo que foi retificado em setembro, vamos supor. Então, consigo digitar aqui, consigo procurar por data da DI também, e consigo alterar a ordem aqui também, tá? Então, se eu quiser colocar por DI, por tipo de retificação, por status, também consigo colocar. Se colocar por período, vai ser pela data, tá? Vou colocar aqui por período. Opa. Ai, peraí. Queria colocar todos. Agora, se você puder, você pode voltar lá no numerário, por favor, e mostrar, Hum. pediram para mostrar como que fica a referência no ICMS, se fica o RET também. Ah, tá bom, vamos lá. Deixa eu carregar aqui os numerários. No ICMS, não, ele vai carregar como GARI e vai carregar aqui como 99. ICMS, que é a exceção aí do RET, tá? Mas também nada impede, caso o usuário deseje, alterar essa referência, né? Para começar a visualizar mais fácil as despesas de retificação. Também dá para fazer isso. Tá, seria uma melhoria, né, Ju? Eu entendo que facilitaria para o usuário, Uhum. pelo Outra menos coisa, quando tiver a retificação, ajudaria mesmo. Bem, então, trazendo aqui, né, a parte do acompanhamento, a gente consegue visualizar todas as certificações que foram feitas também, tá? E aqui nessa tela também dá para usar a procura pelo F11, tá? Então, por exemplo, a que a gente acabou de fazer, daria para procurar aqui. Além disso, a gente tem a parte aqui de resumo de diferença de imposto, que também dá para buscar, que aí ele vai trazer alguns detalhes do imposto de uma maneira mais simplificada, né? Que aí ele vai trazer um depara por coluna aí. Então, caso o usuário deseje, também dá para passar isso daqui para o Excel e analisar todos os processos de uma vez, tá? Bem, da parte de retificação que a gente tinha para falar hoje, é isso. Tem alguma pergunta, pessoal, que vocês desejam a fazer? Daniele Trepaldi perguntou se existe relatório, né, dos motivos de retificação. Eu falei para ela que sim, que é o botão da impressora. Você chegou a salvar uma demonstração dela? Deixa eu ver o relatório.
Ah, um print para mostrar, porque, Daniela, a gente está com um probleminha no ambiente da academia, não está gerando o relatório. é, Então, a gente não vai conseguir demonstrar agora. ele demora um pouquinho. Mas dá para extrair para o Excel, né? Que é o que eu mostrei aqui dos utilitários. E aqui na impressora ele gera em PDF, tá? Então aí depende do que o usuário quiser. Para a impressora, um ponto de atenção, que aí vale para qualquer ambiente, é bom sempre usar primeiro a parte aqui do filtro, porque se a empresa tiver muito dado de retificação, aí demora muito para carregar tudo. Então, se utilizar o filtro, ele normalmente vai mais rápido, tá? Deixa eu ver se eu consigo, porque eu realmente acabei esquecendo de salvar o relatório em PDF. Deixa eu ver se ele salva. Ele acabou terminando com erro. Realmente está com problema aqui nesse ambiente. Mas a recomendação sempre é essa. Se quiser o relatório em PDF, aí é bom colocar o filtro, porque ele consegue fazer de uma maneira mais rápida esse relatório. E aí ele vai gerar aqui pela impressora. Se não quiser em PDF e tiver preferência pelo Excel, é só vir aqui no utilitários, extração dos dados, que aí ele vai trazer todas as informações que tem aqui igual na tela, tá? Num Excel. Quer ver? Eu até peguei um Excel aqui da retificação, deixa eu mostrar ele. Deixa eu só abrir aqui. Enquanto você vai abrindo, eu vou responder uma pergunta aqui, tá? Claro. A Liciane e a Camila comentaram que houve um problema com transmissão de retificações, né, do Siscomex, que ocorreu em junho. Esse problema foi do Siscomex, né, não foi por parte do e-commerce, foi por parte do Siscomex Web mesmo, e Tá. já foi resolvido na sequência mesmo. Então, deixa eu ver, ó. Nós enviamos um e-mail esclarecendo o que tinha acontecido, né? E daí, no Uhum. dia 29 de junho, nós enviamos um outro e-mail falando que já estava restabelecido. Então, é para estar funcionando corretamente, tá? Se vocês tiverem com algum problema, por favor, entre em contato com o nosso suporte para eles auxiliá-los, tá bom? Isso, importante mesmo. É, Então, aqui é um exemplo de Excel, tá? Que eu extraí aqui. Isso dá para fazer em qualquer tela que tenha o grid de linhas, tá? Então, não precisa ser necessariamente essas telas que eu falei. É, Tanto que se eu extrair aqui, também consigo extrair normalmente o Excel. Tem mais alguma pergunta? Para responder uma pergunta da Daniele Crepaldi, que ela perguntou se dava para ver o Depara, então você já mostrou que mostra, né, a extração. Uhum. Deixa eu ver. Agora o Thiago fez uma pergunta aqui. É possível retificar o valor de despesa em embalagem, por exemplo, usando essa mesma metodologia? Tivemos o caso ontem, onde o fornecedor enviou uma fatura com valor de embalagem X antes do registro. E 3 dias depois do desembaraço, foi identificado que o valor era 3x. O desembaraço foi feito com uma fatura desatualizada. Tentei criar uma fatura mencionando apenas embalagens sem mercadoria e tentar vincular ao embarque, mas o e-commerce não deixou fazer a vinculação. Em seguida, alterei de embalagem para mercadoria apenas para ver se seria possível a vinculação. É. Aí é um cenário bem específico. É, hum, eu tô tentando pensar qual seria o melhor jeito. É, Porque se é só embalagem, é, considerando que é só embalagem que deu o erro,
Aí eu entendo que deveria, de qualquer jeito, ele deveria ter permitido você incluir a invoice da embalagem, desde que seguisse esse procedimento que eu mostrei aqui. Então, primeiro cria a retificação, depois faz a inclusão da invoice, e essa invoice tem que ser aprovada manualmente, caso já tenha aprovação automática, vale lembrar. É, e aí seguir com o processo normal. Eu entendo que daria, mas caso você tenha algum problema mais específico em relação a esse cenário, aí eu recomendo abrir um chamado no suporte, né, caso esteja em produção, ou se for projeto, aí conversar com o time do projeto, porque realmente é um caso um pouco mais atípico, mas teoricamente deveria permitir sim. Então vale a pena, se você tiver um ambiente de teste, né, e tiver acesso a esse ambiente facilmente, recomendo fazer um teste e abrir o chamado para o suporte avaliar, caso esteja em produção. Daí tiveram várias pessoas comentando aqui esse caso. A Larissa Harder falou que, neste caso, ele vai ter que alterar o pior, porque altera o valor da fatura e influencia no câmbio. Ah, é verdade. Daí Elisete falou, considerando que é só embalagem, não deveria apenas alterar o valor da invoice sem inclusão de uma nova? Daí a Larissa voltou, eu já fiz vários casos com esses ajustes e faço dessa forma. Então, altera o pedido, né, porque altera o valor da fatura e influencia no câmbio. É, Meu Thiago, é possível editar a fatura, a invoice que já foi vinculada ao embarque, já teve DI registrada? Não sabia, achava que seria apenas possível a inclusão de nova fatura. né. Essa telinha de manutenção é que dá para fazer através da retificação, tá? Uhum. É, Me permite. Eu tô vendo aqui a mensagem da Tatiana. É possível acionar a NSI como despachante ou apenas um importador? Aí você tem que pedir o acesso, ao sistema do suporte pro seu cliente, tá? Então, pro importador, você questiona ele e fala se tem como criar um usuário seu, como despachante para você abrir direto. É uma opção, mas aí tem que conversar com o importador, tá? só concluindo aqui, então, Thiago, segue o que a Larissa sugeriu, que eu acho que está muito boa a sugestão dela, e É, na retificação você abre a telinha de manutenção da invoice, que é não a tela da invoice, é uma que chama manutenção de invoice, e lá você altera o valor da embalagem, você escolhe a linha da embalagem e altera o valor. exato. Obrigada, pessoal, aí da contribuição. Isso. Bem, pessoal, então, como a gente comentou, né, no começo, não sei se foi todo mundo que ouviu, a gente tem a previsão de fazer alguns uns temas aí de retificação. Então, caso vocês queiram sugerir para a gente alguma questão algum cenário específico que vocês tenham alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. Vou enviar aqui para vocês o link do Forms também, tá? Então, quem puder, por favor, pode preencher aqui, tá? É, concordo plenamente, Larissa. Eu acho que se a gente fosse falar tudo de retificação, ia pelo menos uma semana falando facilmente, porque é um tema muito amplo, gera muita dúvida mesmo, viu? É, então, por favor, quem puder, preenche, o Forms aqui que eu enviei. É um link rapidinho, 2 minutinhos vocês conseguem fazer. E mandem também sugestão dos temas de retificação que a gente pode fazer mais para frente, tá? Que aí os temas mais indicados a gente marca nos próximos meses para fazer, tá bom? E colocou uma perninha hoje,
demonstração, mas a gente pode mostrar numa próxima, não tem problema, mas também não alterou em nada, assim, de dar problema para o cenário. Quando tiver ali sub na retificação, só gera a retificação, se tiver que retificar a LI, vai lá na LI, apaga os dados do registro, né, que é o número, a data, tal, ele vai perguntar se deseja gerar uma LI substitutiva, clique em sim, altera o que precisa na LI, totaliza, né? Daí a Isso. notificação vai assumir o que está na LI substitutiva, tá? Então, só Isso. faltou essa perninha aí, mas é nada que impacte negativamente o nosso cenário. Isso. E importante também, né? Se ele tiver drawback, não pode ser feito sub, tem que ser feito uma nova, hein? Perfeito. Perfeito. O Até esse Esdras detalhe. levantou a mão aqui, deixa eu liberar ele. O Esdras, se quiser falar. Bom dia, pessoal. Foi sem querer que eu levantei a mão, estava clicando no Fox, mas obrigado. Foi um ótimo treinamento. Obrigado. Obrigada. Tem aqui também mais um. Isso. Quiser falar, Vai falando para mim. né? Se estiver falando, tá no mudo. Foi sem É. querer também. Foi sem querer também, tudo bem. Acontece. Bem, então é isso, pessoal. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, podem mandar no e-mail da academia ou no e-mail do produto, academia@ecomics.com.br ou produto@ecomics.com.br. A gente vai seguir fazendo mais webinars sobre retificação, então fiquem atentos no e-mail de vocês e a gente se vê na próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau.